Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que tudo isso que eu tenho falado aqui essa semana é muito bonitinho sobre o sol, mas que você não tem nada a ver com isso, não é verdade? Você deve estar achando que a Alessandra é meio nerd, né? E por isso que ela gosta dessas coisas esquisitas. E eu vou te falar que você não está sendo apenas injusto, preconceituoso, mas é errado, tá? Então hoje é o quarto dia do projeto NASA Solar Week e hoje eu vou te mostrar todas as influências que tudo aquilo que eu te contei que acontece no Sol vai ter sobre a sua vida. Você quer ver um bom exemplo? Dia 1º de setembro de 1859, esse cara aqui, que era um astrônomo que morava lá na Inglaterra, perto de Londres, ele estava dedicando os dias dele para observação das manchas solares. Ele estava fazendo isso porque os registros das manchas naquela época não eram muito bons e ele, como um bom cientista, que era até amador considerado, mas era um bom cientista, sabia que você precisava de bons registros para que você conseguisse fazer um estudo decente, tá? Então ele se dedicou, ele dedicava as manhãs dele e os períodos iluminados para fazer mapeamento de todas as manchas solares que ele observava. Então ele tinha esse telescópio na casa dele que ele apontava para o Sol, mas obviamente não enfiava o olho lá, né, na ocular do telescópio. Ele projetava essa imagem num papel e nesse papel ele mapeava todas as regiões mais escuras, que eram as manchas solares. Naqueles dias que antecederam o dia 1º de setembro, ele já vinha monitorando uma mancha que estava bem grande e bem esquisita ali no Sol. E nesse dia 1º de setembro, ele estava lá no escurinho do observatório dele, mapeando ali a manchinha. De repente veio um flash de luz e aquela mancha mudou completamente de característica. E ele ficou todo alvoroçado com aquela confusão, o que aconteceu, começou a tentar buscar outros observatórios e comparar a informação dele, e ele percebeu que outra pessoa também havia visto esse flash de luz, e todo mundo estava meio esquisito. No dia seguinte, ele também ouviu que o observatório ali da região, que fazia monitoramento do campo magnético da Terra, estava ficando doido. Então, todas as medidas, o campo magnético começou a ser super perturbado e ele começou a achar que tinha uma coisa a ver com a outra, obviamente. Não só isso aconteceu. Todo o sistema de comunicação da época, que eram os telégrafos, eles entraram em pane em geral. As estações, elas registraram início de fogo. Teve um cara que era um operador que tomou um choque na cabeça aqui em Washington, D.C. E foi caos total. Isso em 1859. Além disso, pessoas aqui no Caribe, onde eu moro, começaram a registrar auroras. Então olhavam para o céu à noite e viam luzes coloridas. Então esse evento foi chamado Evento Carrington, em homenagem a esse cara. E esse foi a primeira grande evidência de que as coisas que acontecem lá no Sol, que aparentemente não tem nada a ver com a sua vida, pode sim influenciar seu dia. Então o que será que tinha acontecido naquela época? Naquela época, o que aconteceu? Provavelmente foi que uma dessas ejeções de massa que saíram da coroa do Sol chegaram até a Terra, era um CME muito rápido que perturbou o ambiente terrestre e causou uma tempestade geomagnética monstruosa e um monte de influência na alta atmosfera da Terra, que é a responsável pela comunicação na época, né? Era a que permitia a comunicação da época. E também induziu um monte de correntes no solo, correntes elétricas no solo, na atmosfera, e tudo isso prejudicou o sistema que eles tinham naquela época. O que será que poderia acontecer hoje se a gente tivesse um evento daquele tipo? Um evento daquele tipo hoje iria dar um apocalipse zumbi pra gente aqui embaixo. Por quê? Porque quando acontece uma explosão solar, eu te contei no vídeo passado que você tem um aumento da emissão de luz em vários comprimentos de onda. Pois bem, e eu te contei também no vídeo passado que a nossa atmosfera ela filtra as radiações mais energéticas e não permitem que essas radiações cheguem aqui embaixo, onde a gente mora. Então, no momento que isso filtra, o que você cria é uma camada ionizada na nossa alta atmosfera. Então, a gente chama essa camada que fica acima ali de 80 quilômetros de altura, até mais ou menos com um pico em 300 quilômetros de altura. Essa região a gente chama de ionosfera. Essa região é o que salva a gente dessas radiações raio-x e raios gama de alta energia, porque ela absorve essa radiação
e cria essa região ionizada, esse plasma ionizado aí na alta atmosfera. E essa região também é uma região que ela reflete ondas eletromagnéticas, dependendo da frequência em rádio. Então, ela é a que permite comunicação rádio de longas distâncias, por exemplo, quando você usa VLF ou quando você faz ham communication. Tudo isso está utilizando essa camada refletora para a onda eletromagnética na alta atmosfera como espelho. Então, a gente usa esse canal para comunicação. Hoje em dia, obviamente, a gente não usa telégrafo, né? A gente usa o quê? Satélite. Comunicação via satélite. Onde estão os satélites? Os satélites estão acima dessa camada da ionosfera. Então, qualquer coisa que aconteça e perturbe essa alta atmosfera da Terra, ela vai interferir no sinal que está vindo de satélite. O que, por exemplo? Sua televisão. Pode ser o seu telefone celular, se for via satélite, pode ser o seu GPS, sistema de localização. Então, para pensar um pouco. Se eu tenho uma perturbação que eu não consigo prever na ionosfera, eu vou perder todos esses satélites, esses sinais de satélite, e eu vou promover algumas horas de falta de comunicação na Terra. O que seria já um caos, né? Além disso, alguns dos satélites, eles estão um pouco expostos às partículas, então, dependendo da região do planeta que ele está voando sobre, ele vai estar mais vulnerável a receber partículas energéticas na cara dele. Então, isso também pode danificar os painéis dos satélites e tudo isso, pode até tirar de órbita um satélite, numa condição extrema. Além disso, quando você muda essa condição da alta atmosfera e da atmosfera da Terra, você também induz correntes no chão, correntes elétricas no chão. Então, na superfície, essas correntes são chamadas telúricas e elas podem mudar completamente a condição do seu sistema elétrico, que tem fios, né, sistemas de eletricidade. Então, ela pode gerar um curto-circuito, como aconteceu no Canadá, nessa época desse evento gigante. Então, tudo isso que aconteceu no passado, a gente tenta prever. Então, hoje tem uma área de estudo muito quente, né, que é chamada clima espacial, porque ela tem tudo a ver com a economia que a gente vive hoje, porque vivemos numa sociedade dependente completamente de satélites e instrumentações espaciais. Então, qualquer coisa que a gente fique vulnerável a isso é péssimo. Então, tem a ver com a sua vida sim, viu como você estava errado? Gente, tem muito a se falar sobre relação Sol-Terra, pode ser que tenha efeitos no clima, tem estudos sobre isso também. Eu gostaria de falar um monte de coisas sobre as camadas da atmosfera, mas esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou deixar isso para responder perguntas de vocês ou para uns vídeos seguintes, tá bom? Obrigada por assistir, amanhã é o último dia do NASA Solar Week. Tchau!